Não consegui me concentrar em minhas perguntas não respondidas, enquanto íamos para a aula de biologia. Estava me lembrando do dia anterior, perguntando-me se aquela mesma tensão, acompanhada de anseio e eletricidade, estaria presente hoje. E, como era de se esperar, assim que as luzes se apagaram, o mesmo desejo avassalador voltou. Eu deixara minha cadeira mais afastada da dela, mas isso não ajudou muito. Meu lado egoísta ainda argumentava que segurar sua mão não seria assim tão errado, e até mesmo sugeria que poderia ser uma boa forma de testar as reações dela, de me preparar para quando ficássemos sozinhos. Tentei ignorar o máximo que pude a voz egoísta e a tentação. Bella também estava tentando, dava para ver. Ela se inclinou para a frente, o queijo apoiado nos braços, e notei que se agarrava à beira da mesa com tanta força que os nossos dedos estavam brancos. Isso me fazia pensar com que tipo de tentação ela estava lutando. Ela não olhou para mim naquela aula, nenhuma vez. Havia tanta coisa que eu não entendia sobre ela, tanta coisa que não podia perguntar. Meu corpo estava ligeiramente inclinado na direção dela. Voltei para o lugar. Quando as luzes se acenderam, Bella suspirou, e se eu tivesse que adivinhar, diria que tinha sido de alívio. Mas alívio de quê? Acompanhei-a até a aula seguinte, travando a mesma batalha interna do dia anterior. Ela parou à porta e me encarou com seus olhos claros e profundos. Aquilo era expectativa ou confusão? Um convite ou um alerta? O que ela queria? É só uma pergunta, disse a mim mesmo, quando minha mão a procurou por vontade própria. Outro tipo de pergunta. Preparado, sem respirar, deixei que as costas da minha mão deslizassem pelo seu rosto, da têmpora até o queixo fino, como no dia anterior. Sua pele se aqueceu ao meu toque, seu coração acelerou. E ela inclinou a cabeça uma fração de centímetro. Parecia querer mais. Outro tipo de resposta. Afastei-me rapidamente de novo, sabendo que esse aspecto do meu autocontrole estava comprometido, minha mão começando a sentir aquela mesma fisgada em dolor. Emmett já estava sentado quando eu cheguei à aula de espanhol. Ben Charney também. Eles não foram os únicos a notar minha presença. Eu ouvi a curiosidade dos outros alunos, os pensamentos envolvendo o nome de Bella e o meu, as especulações. Ben era o único humano da sala que não pensava em Bella. Minha presença o alterara um pouco, mas não de forma antagônica. Ele conversara com Angela e os dois tinham combinado de se encontrar no fim de semana. Ela fora calorosa ao seu convite, então ele estava nas nuvens. Embora desconfiasse das minhas intenções, Ben sabia que eu havia catalisado sua felicidade. Desde que eu ficasse longe de Angela, ele não tinha nada contra mim. Eu notava até um indício de gratidão, embora ele não fizesse ideia de que esse também era exatamente o resultado que eu desejara. Parecia um garoto inteligente e subiu no meu conceito. Bella estava no ginásio, mas, como na segunda metade da aula de ontem não participou da atividade, seu olhar parecia distante sempre que Michael Newton olhava para ela. Obviamente, estava com a cabeça em outro lugar. Mike imaginava que qualquer coisa que tentasse lhe dizer não seria muito bem recebida. Acho que nunca tive muita chance, pensou ele, meio resignado, meio emburrado. Como foi que isso aconteceu? Foi do dia para a noite. Acho que quando Cullen quer alguma coisa, não leva muito tempo para conseguir. As imagens que seguiram, as ideias dele sobre o que eu havia conquistado eram ofensivas. Parei de ouvir. Eu não gostava da perspectiva dele, como se Bella não tivesse vontade própria. Com certeza, fora ela que me escolhera, não é? Se tivesse me pedido para deixá-la em paz, eu teria dado meia volta e ido embora. Mas ela quis que eu ficasse e continuava querendo. Meus pensamentos foram trazidos de volta à chamada da aula de espanhol e naturalmente tonizaram a voz mais familiar. Mas minha mente estava presa a Bella, como sempre. Então, por um instante, me dei conta do que eu estava ouvindo. De repente, triquei os dentes com tanta força que até os humanos perto de mim ouviram. Um garoto olhou ao redor em busca da fonte do rangido. Ops, pensou Emmett. Cerrei os punhos e tentei me concentrar em ficar sentado. Desculpe, estava tentando não pensar nisso. Olhei para o relógio. Mais 15 minutos eu poderia socar a cara dele. Não foi por mal. Ei, eu estou do seu lado, está bem? Sinceramente, Jasper e Rose estão sendo idiotas de apostar contra Alice. Vai ser a aposta mais fácil que já venci. Uma aposta sobre aquele fim de semana. Se Bella sobreviveria ou não. 14 minutos e meio. Emmett se encolheu na cadeira, sabendo bem o que a minha imobilidade indicava. Disse para lá, Edward. Você sabe que não foi nada demais. De qualquer forma, nem é sobre a garota. Você sabe melhor do que eu
o que está acontecendo com Rose. Algo entre vocês dois, eu acho. Ela ainda está com raiva, por isso não admitiria para todo mundo que, na verdade, está torcendo por você. Ele sempre dava a Rosalie o benefício da dúvida, e embora eu fizesse justamente o contrário, nunca lhe dava o benefício da dúvida. Não concordava com ele dessa vez. Ele adoraria me ver perder essa. Ficaria feliz da vida se as escolhas erradas de Bella recebessem o que Rosalie considerava ser a recompensa justa. Continuaria com ciúme quando a alma de Bella deixasse seu corpo para o que quer que a esperasse depois disso. E Jess, bem, você já sabe, ele está cansado de ser o elo mais fraco. Você é tipo perfeito demais, com todo seu autocontrole, e isso o irrita às vezes. Com Carlyle é diferente. Admita, você é um pouco convencido. 13 minutos. Para Emmett e Jasper, aquilo tudo não passava de um poço pegajoso de areia movediça que eu criara para mim. Desse certo ou errado, para eles, no fim, era mais uma das minhas histórias. Bella nem fazia parte da equação. Sua vida era apenas um elemento na aposta. Não leve para o lado pessoal. E havia outro jeito? 12 minutos e meio. Quer que eu saia da aposta? Eu saio. Suspirei e relaxei um pouco a rigidez da minha postura. Qual era o sentido de alimentar minha raiva? Eu deveria culpá-los por sua incapacidade de entender como isso seria possível para eles. Aquilo era tão insignificante, exasperante, sim, mas eu pensaria diferente se não fosse minha vida que tivesse mudado. Se eu não tivesse conhecido Bella, independente disso, eu não tinha tempo para brigar com Emmett naquele momento. Ia me encontrar com Bella na saída do ginásio. Havia várias outras peças do quebra-cabeça para descobrir. Ouviu o alívio de Emmett quando saí depressa assim que o sinal tocou, ignorando-o. Bella abriu um enorme sorriso ao passar pela porta do ginásio e me ver. Fui invadido pelo mesmo alívio que sentira no carro naquela manhã. Todo o peso das minhas dúvidas e dos tormentos pareceu sair dos meus ombros. Eu sabia que ainda era bem real, mas aquele fardo era muito mais fácil de carregar quando eu a via. Conte-me um pouco sobre onde você mora, pedi ao seguirmos para o carro. Do que mais sente falta? Da minha casa ou de Phoenix? Do que você está falando? De tudo. Ela me encarou, intrigada. Eu estava mesmo falando sério? Por favor, insisti ao segurar a porta para ela. Ela ergueu uma das sobrancelhas ao entrar, ainda em dúvida. Mas quando entrei e ficamos a sós de novo, ela pareceu relaxar. Você nunca foi a Phoenix? Sorri. Não. Certo, disse ela. É claro, o sol. Ela especulou silenciosamente sobre isso por um instante. Cria algum tipo de problema para você? Claro, eu não ia tentar explicar aquilo, era algo que só vendo para entender bem. Além disso, Phoenix ficava perto demais das terras que os clãs agressivos do sul reivindicaram, mas também não era algo sobre o qual eu quisesse falar naquele momento. Ela esperou, perguntando-se se eu entraria em detalhes. Então me conte sobre esse lugar, que eu nunca vi, encorajei-a. Bella pensou por um instante. A cidade é praticamente horizontal. Nada tem mais do que 1 ou 2 andares. Há alguns arranha-céus novos no centro da cidade, mas fica muito longe de onde eu morava. Phoenix é enorme, dá para passar o dia inteiro dirigindo pelos subúrbios. Muito estuque, azulejo, cascalho, não é tudo macio e mole como aqui, é tudo duro, e a maioria das coisas tem espinhos. Mas você gosta? Ela sentiu com um sorriso. É tão aberto. Céu para todo lado, as elevações que chamamos de montanhas não passam de colinas, firmes e espinhosas. O vale parece uma tigela, grande e rasa, o tempo todo banhado pela luz do sol. Ali ilustrava a forma com as mãos. As plantas parecem até modernas, comparadas aqui, cheias de ângulos e pontas. A maioria espinhosa, outro sorriso, mas são todas abertas também. Mesmo quando tem folhas, são só penugens esparsas. Nada pode se esconder ali. Nada deixa o sol de fora. Parei o carro em frente à sua casa, no lugar de sempre. Bem, às vezes chove, continuou ela, mas ela é diferente, mais emocionante. Muitos trovões, raios e inundações repentinas. Não é só essa garoa, que não para, e o cheiro também é melhor, por causa do creosoto. Eu conheci os arbustos perenes do deserto a que ela se referia. Já os vira pela janela do carro no sul da Califórnia, mas só à noite. Não pareciam grande coisa. Nunca senti cheiro de creosoto, admiti. Só dá para sentir quando chove. Como é? Ela refletiu. Doce e amargo ao mesmo tempo. Lembra um pouco o cheiro de resina, um pouco de remédio, mas isso não parece nada atraente. É um cheiro de frescor, como um deserto limpo. Ela riu. Não ajudei muito, não é? Ajudou. Sim. O que mais eu perdi ao não conhecer o Arizona? Saguaros. Mas tenho certeza que já viu fotos. Concordei. São maiores do que se imagina. Quando a gente vê ao vivo, pega todos os lovados de surpresa. Você já morou em algum lugar com cigarras? Já, eu ri. Moramos em Nova Orleans por um tempo. Então você sabe como é, disse ela. Trabalhei numa estufa no verão passado. Os guinchos estridentes são como unhas arranhando em quadro negro. Isso me deixava louca. O que mais? As cores são diferentes. As montanhas, ou colinas, sei lá. São todas quase
vulcânicas, as rochas são arroxeadas, tão escuras que conservam bastante o calor do sol, assim como o asfalto, no verão, nunca esfria. Fritar um ovo na calçada não é lenda urbana, mas há muito verde nos campos de couve. Algumas pessoas também têm gramados, embora eu ache loucura. Enfim, um contraste de cores é bem legal. Qual é o seu lugar preferido para passar o tempo? A biblioteca? Ela sorriu. Se eu já não tivesse me revelado uma grande nerd, imagino que isso deixaria óbvio. Acho que li todos os livros de ficção da biblioteca mais próxima da minha casa. O primeiro lugar onde fui, quando eu tirei a carteira de motorista, foi a biblioteca do centro da cidade. Eu poderia morar lá. Onde mais? No verão, íamos à piscina do Cactus Park. Minha mãe me colocou na aula de natação antes mesmo que eu aprendesse a andar. Sempre saía alguma notícia do jornal sobre uma criança que tinha se afogado. Isso a deixava apavorada. No inverno, íamos ao Round Horner Park. Não é muito grande, mas tinha um laguinho. Colocávamos barquinhos de papel na água quando eu era criança. Mas nada muito emocionante. Acho tudo isso incrível. Não me lembro muito da minha infância. Seu sorriso provocador desapareceu e ela ergueu as sobrancelhas. Deve ser difícil e estranho. Foi minha vez de dar de ombros. É tudo o que sei da minha. Não tenho que se preocupar. Ela ficou em silêncio por um bom tempo, refletindo. Esperei o máximo que pude antes de finalmente perguntar: no que você está pensando? Ela deu um sorriso mais discreto. Tenho muitas perguntas, mas eu sei. Falamos ao mesmo tempo. Hoje é o meu dia. Hoje é o seu dia. Até nossas gargalhadas foram sincronizadas. E pensei em como era estranhamente fácil estar com ela daquele jeito. Perto o suficiente, o perigo parecia distante. Eu estava me divertindo tanto que quase nem notava a ardência na garganta. Embora não estivesse entorpecida, só não merecia tanto a minha atenção quanto Bella. E aí, já lhe convenci sobre Phoenix? Perguntou, após um instante de silêncio. Acho que preciso ser persuadido mais um pouco. Ela ponderou. Tem um tipo de acácia, não sei como se chama, é bem parecido com as outras. Espinhosa, meio morta. Seu rosto de repente transpareceu saudade. Mas, na primavera, fica coberto de flores amarelas felpudas, que parecem pompons. Ela demonstrou o tamanho, fingindo segurar uma flor entre o polegar e o indicador. O cheiro delas é ótimo, diferente de tudo que já conheço. Suave, delicado. Você sente de leve o aroma na brisa e de repente esse foi. Eu devia tê-lo incluído entre meus cheiros preferidos. Adoraria que alguém fizesse uma vela ou algo assim com esse perfume. Então ela continuou, mudando repentinamente de assunto. E o pôr do sol é incrível. Sério, você nunca vai ver nada parecido por aqui. Ela pensou por mais um instante, mas mesmo no meio do dia, o céu, isso é o mais importante, o céu não é azul como o céu daqui, isso quando dá para vê-lo daqui, é mais claro, mais pálido, às vezes é quase branco, e está por toda parte, ela enfatizou as palavras com a mão, traçando um arco sobre a cabeça, há muito mais céu por lá, se você se afasta um pouco das luzes da cidade, dá para ver 1 milhão de estrelas, então ela abriu um sorriso melancólico, você deveria ir lá conferir uma noite dessas, você acha lindo? Ela insistiu. Acho que não é um consenso. Fez uma pausa pensativa, mas percebi que havia mais. Então deixei que pensasse um pouco. Gosto do minimalismo, concluiu Bella. É um lugar sincero, não esconde nada. Pensei em tudo que se escondia dela ali e me perguntei se Bella tinha alguma noção disso, da escuridão invisível reunida ao seu redor. Mas ela me encarou, sem nenhum julgamento. Não acrescentou mais nada e pela maneira como se encolhia me perguntei se mais uma vez ela achava que eu estava falando demais. Você sente muita falta de tudo isso? Ponderei. Seu rosto não se anuviou, como eu esperava. No início, sim. E agora? Acho que eu acabei me acostumando com tudo aqui. Então sorriu como se estivesse mais do que simplesmente resignada com a floresta e a chuva. Agora conte sobre sua casa em Phoenix. Ela deu de ombros. Nada de diferente. Estuque e azulejo, como eu disse. Um andar, 3 quartos, 2 banheiros. Sinto mais falta do meu banheiro. Dividir o banheiro com Charlie é estressante. Do lado de fora da casa temos cascalho e cactos. Tudo lá dentro é meio vintage, no estilo dos anos 1970. Painéis de madeira, linóleo, tapete felpudo, balcões de fórmica em tom mostarda, tudo. Minha mãe não é muito fã de reformas. Ela diz que coisas antigas têm personalidade. Como é o seu quarto? Sua expressão me fez pensar que eu não tinha entendido alguma piada. Agora ou quando eu morava lá? Agora? Acho que virou um estúdio de yoga ou algo assim. Minhas coisas estão guardadas na garagem. Encarei-a, bastante surpreso. O que você vai fazer quando voltar? Ela não pareceu preocupada. Vamos dar um jeito de enfiar a cama lá. Não tem um terceiro quarto? É o ateliê da minha mãe. Só uma intervenção divina para fazer uma cama caber naquele lugar. Bella riu, de um jeito descontraído. Eu achava que ela planejava passar mais tempo com a mãe, mas percebi que falava com seu tempo. Enfim, que isso fosse coisa do passado. Notei o alívio que essa informação despertava em mim, mas tentei disfarçar.
Como era seu quarto quando você morava lá? Um leve rubor surgiu em seu rosto. Bagunçado, não sou a pessoa mais organizada. Conte-me mais sobre isso. Ela voltou a me encarar com aquele olhar de você só pode estar brincando. Mas, quando viu que não mudei de ideia, cedeu, explicando as formas com as mãos. É um quarto pequeno, uma cama de solteiro na parede do fundo e uma cômoda na da frente, sobre a janela, com um corredor bem apertado no meio. Eu tinha um closet, o que seria muito legal se na época eu mantivesse arrumado, a ponto de conseguir entrar nele. Meu quarto aqui é maior e menos bagunçado, mas só porque ainda não estou aqui há muito tempo, o bastante para criar o caos. Tentei não demonstrar nada, disfarçando o fato de eu conhecer muito bem o quarto dela aqui e também minha surpresa ao saber que o quarto dela em Phoenix era ainda mais bagunçado. Ela me encarou para ver se eu queria saber mais. Eu fiz que sim para encorajá-la. O ventilador de teto está quebrado, só a luz funciona. Então eu tinha um ventilador grande e barulhento em cima da cômoda. No verão, parecia um túnel de vento, mas é muito melhor para dormir do que a chuva daqui. O barulho da chuva não é consistente o bastante. Ao pensar na chuva, conferi o céu. Fiquei espantada ao notar que já escurecera. Eu não entendia como o tempo diminuía quando eu estava com ela. Como nosso tempo juntos já podia estar no fim. Ela interpretou mal minha preocupação. Terminou? Perguntou, parecendo aliviada. Nem cheguei perto, respondi, mas seu pai vai chegar logo. Charlie, exclamou, como se tivesse esquecido que ele existia. Que horas são? Perguntou ao olhar para o relógio do painel. Olhei para as nuvens. Embora estivessem densas, dava para perceber que o sol devia estar atrás delas. É hora do crepúsculo, observei. A hora em que os vampiros saem para brincar, quando não precisamos mais ter medo do que uma nuvem traiçoeira possa nos causar algum problema, quando podemos aproveitar o restante de luz no céu sem nos preocuparmos em sermos expostos. Percebi que ela me observava curiosamente, tentando desvendar o que havia por trás do que eu dissera. É a hora do dia mais segura para nós, expliquei. A hora mais fácil, mas também a mais triste, de certa forma, o fim de outro dia, a volta da noite. Tantos anos de noite. Tentei disfarçar o peso em minha voz. A escuridão é tão previsível, não acha? Gosto da noite, disse ela, sendo do contra, como de costume. Sem o escuro, nunca veremos as estrelas. Sua expressão mudou ao franzir a testa. Não que a gente veja muitas por aqui. Ri da cara que ela fez. Então ainda não tinha reconciliado totalmente com Forks. Pensei nas estrelas de Phoenix, que Bela descrevera, e me perguntei se eram como as do Alasca, tão claras, brilhantes e próximas. Queria poder levá-la lá, naquela noite, para compararmos, mas Bella tinha uma vida para seguir. Charlie chegará daqui a alguns minutos. Eu ouvia vagamente seus pensamentos e calculava que ele estivesse um pouco mais de 1 quilômetro dali, vindo lentamente naquela direção, a mente fixa em Bella. Então, a não ser que queira dizer a ele que vai comigo no sábado, eu entendia que havia vários motivos para Bella não querer que seu pai soubesse do nosso envolvimento, mas eu queria, não só porque precisava daquele encorajamento extra para manter em segurança, não só porque achava que a ameaça à minha família me ajudaria a controlar o monstro dentro de mim. Eu adoraria que ela quisesse que o pai soubesse sobre mim, quisesse que eu fizesse parte da vida normal que ela levava. Ah, não, obrigada, respondeu depressa. É claro que era um desejo impossível, como tantos outros. Bella começou a arrumar suas coisas, preparando-se para ir embora. Então amanhã é minha vez? Perguntou ela, encarando-me com seus olhos brilhantes e curiosos. Claro que não. Não lhe disse que não tinha acabado? Oi, tudo bem? Esse foi mais um capítulo dessa história maravilhosa. Lembrando que na descrição você encontra o link para estar adquirindo o seu livro com o melhor preço. Não esqueça de curtir, comentar, se inscrever no canal e, claro, compartilhar com alguém que você gosta. Beijão!